vou falar para você uma coisa que me incomoda toda semana. Eu vou falar sobre a prostituição da bariátrica, da cirurgia bariátrica. Eu recebo semanalmente um monte de ligação de pessoas querendo laudo para fazer a cirurgia bariátrica sem nenhum tipo de indicação. Hoje, infelizmente, ocorre uma prostituição do nosso sistema de saúde. Então, muitos pacientes que sofrem com obesidade, que têm essa dor, essa angústia, acham que bariátrica é a única solução, porque já tentaram muitas coisas e estão sofrendo com isso. Mas às vezes não tem indicação de obesidade, não tem outras doenças associadas à doença da obesidade, ou seja, não tem indicação, sofrem de compulsão alimentar, e aí vão num cirurgião que faz a cirurgia bariátrica e o profissional ainda manda engordar para o plano de saúde pagar. Isso é uma sacanagem, isso é uma desumanidade, fazer isso com uma pessoa com um sofrimento tão grande que vem lutando a vida toda com obesidade achando que a cirurgia bariátrica vai ser a solução da vida dela. Pessoa que sofre com compulsão alimentar, que não come volumes grandes de alimento, se ela fizer uma cirurgia bariátrica, ou ela vai se tornar obeso, ou ela vai virar viciado em outra coisa. Porque uma vez que ela não consegue comer, ela vai trocar o vício dela por álcool, por drogas, por outra coisa, por remédios. Hoje eu não atendo paciente que precisa de laudo, porque eu não acredito nesse mecanismo. Acredito sim que a cirurgia bariátrica funcione para muita gente. Muita gente é beneficiado, é uma cirurgia que de fato melhora qualidade de vida para muita gente que realmente precisa. Mas o que ocorre, o que eu estou falando aqui, não é de pessoas que se beneficiaram, que tinham indicação, que passaram a ter uma qualidade de vida por muito tempo por causa da cirurgia. Eu estou falando de pessoas que não têm indicação, que vão voltar a ser obesas depois. Mas o profissional orientou de forma errada, se prostituindo a nível financeiro e fazendo uma pessoa fazer uma cirurgia para reduzir o estômago, ainda para tirar um pedaço do intestino, que é o nosso segundo cérebro. A pessoa fica com deficiência de vitaminas pro resto da vida e ainda se torna até obesa depois. Esse é o problema, é isso que eu tô falando. Eu tô falando de pessoas que precisam corrigir a parte mental da compulsão alimentar, comem em poucos volumes e depois de um certo período que o volume gástrico aumentar um pouco, vai tornar-se obeso. Então tem um monte de pacientes obesos que se tornaram, por sua vez, alcoólatras, que continuam com compulsão alimentar. Acredito, se você está assistindo esse vídeo, se você se interessa por esse assunto, talvez você conheça também e passe a ter um olhar e entenda que isso ocorre muito. Se você precisa de cirurgia bariátrica e tem compulsão alimentar, pense muito, não ouça profissionais que mandam você engordar para o teu plano de saúde pagar. Corrija a causa. Então, se você tem uma questão comportamental, você tem que corrigir o teu comportamento, não é tirando um pedaço de estômago, do intestino, do que for, porque você vai voltar a estaca zero ainda com deficiência e ainda com um monte de resquício que a cirurgia gerou. Então, tome muito cuidado, não caia nessa prostituição de cirurgia bariátrica, porque é o que está ocorrendo. Os profissionais estão mandando as pessoas engordarem e eu fico realmente revoltada com esse tipo de tratamento, com esse tipo de ação, e ninguém faz nada. Eu não ouço ninguém falar sobre isso. Ouço falar sobre um monte de coisa, mas ninguém toca nesse assunto, não sei porquê. Compartilhe com o máximo de pessoas que estão na dúvida sobre isso, para não caírem nessa ladainha, nessa prostituição, nessa máfia aí de cirurgias. Grande abraço.